Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Quinteto Literário, Conversas na Livraria Martins. Tenho o nosso quinteto completo hoje e começo contra o sentido do relógio com o Miguel Magalhães, que é um leitor compulsivo, lê muito acima da média do que se lê em Portugal. Em Portugal, 67% das pessoas não leram um único livro nos últimos 12 meses e a divisão, ainda para mais, favorece muito as mulheres. Margarida Loforte, as mulheres leem 60%, os homens só leem, 60% das mulheres leram um livro nos últimos 12 meses, nos homens são só 44% que leram um livro nos últimos 12 meses. A Margarida Loforte é aluna do secundário e também é uma leitora muito empenhada, muito interessada em livros e frequenta habitualmente livrarias, certo? Correto. Depois temos o João Pedro Jorge, que é sociólogo, crítico literário, conhecido e temido no meio literário, poderia quase dizer. E, finalmente, last but not least, a Ana Bárbara, que é escritora, mãe de gêmeos e arranjou um tempo para vir aqui connosco conversar. Eu começava talvez por ti, Ana Bárbara. Pedi para trazeres um livro, para falarmos sobre um livro que te signifique, algo que significa alguma coisa para ti. Que livro é que tens aqui para nós falarmos? Olá, obrigado pelo convite. Eu trouxe o Deixa-te Mentiras, do Philippe Besson. Quando eu acabei de ler pela primeira vez este livro, que há de ter sido há 3, 4 anos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que ficava com um sentido de inveja em relação àquele livro. Eu adorava ter sido capaz de escrever aquele livro naquela prosa depurada. É um livro que habitualmente entra na categoria de autoficção, que é uma categoria que em geral me irrita muito, porque o pacto com o leitor passa a ser o pacto de procurar a veracidade do que está dentro do livro. Só que é um livro que dá perfeitamente para ignorar essa parte e lemos o eu autoral como sendo um narrador. Esta é mais ou menos uma descrição de um primeiro amor feita a posteriori. O narrador, que eu aqui não direi o autor, nem direi Philippe Besson, direi o narrador porque eu vou tratar como uma personagem, teve uma relação quando teria ali uns 16 anos, durante 6 meses, com um rapaz chamado Thomas, isto na França rural nos anos 80. E depois o livro é escrito a posteriori, numa altura em que ele, em Paris, acha que vê esse rapaz e vai ter com ele e trata-o pelo nome. Não era ele, era quase ele. Era um rapaz muito parecido, era o filho, que na altura era pouco mais velho do que o que Tomás era na altura em que eles estavam juntos. E há uma coisa muito engraçada no livro, que é primeiro a ideia de clandestinidade, ou seja, há a intensidade do primeiro amor, que é exacerbada pela ideia de tudo ser clandestino, e é também exacerbada por uma prosa que vai ao osso, e que é emoção pura, não tem gordura, não tem costuras. É impactante ler também porque é assumido pelos amantes que aquilo vai durar pouco. Há uma frase muito engraçada do outro miúdo, que é qualquer coisa, e estou a citar de cor, como: tu um dia vais partir e eu hei de ficar. Porque o narrador já era um intelectualzinho, o outro seria mais daquela vida rural e era-lhe evidente que o outro iria ter estudos, iria ter outra vida e que ele ficaria ali. Isto é ressignificado ao longo do tempo e ao longo do tempo o leitor vai tendo essa ideia de empatia que parte da evidência de tudo aquilo ser efêmero. E é uma coisa que eu acho muito engraçada neste livro, que é: paixões de adolescentes são uma coisa que à partida podem ser tratada por dar cá aquela palha, podem-se ter 12 num ano. E o que faz com que aquela seja impactante não é sequer a ideia de clandestinidade, é a forma como acabou de forma abrupta. Ou seja, à partida, dando-se tempo àquilo para se esgotar na vivência, seria uma coisa que não faria moça. Havendo essa interrupção quase dramática e, portanto, quase trágica, há ali uma pequena coisa que fica a se fazer peso emocional, portanto, entulho emocional a vida inteira. Nessa altura, quando o filho do amante fala com o narrador e contacta-o depois, uns anos depois, entrega-lhe uma carta que o pai tinha escrito e que o narrador não tinha lido na altura.
E isto é também uma daquelas pequenas coisas que podiam ter mudado o rumo às coisas, não do ponto de vista biográfico, porque eu acho que fica claro para as duas personagens e também para os leitores que do ponto de vista biográfico a vida dos dois iria ser aquilo, mas do ponto de vista emocional, ficando as coisas resolvidas de forma leve, teriam outro tipo de leveza. Depois a questão do título também se prende muito, creio eu, com a vida que Tomás viveu. Casou com uma mulher, teve um filho, foi obviamente gay até ao fim. Repete lá. Deixa-te mentiras. Ou seja, o narrador viveu a vida como seria suposto, como seria. Mas é um romance, pode dizer que é um romance homossexual, de saída do armário, ou é assim uma coisa tipo Morte em Veneza, que é tudo muito subtil, Eu acho o que os velhote roman- só olha de longe para a criança e não se aproxima Eu dela. acho que os romances não costumam ter orientação sexual. É um romance em que há uma relação homossexual que é ativa, não é? Que não existe só nas entrelinhas, mas na altura dos 6 meses em que eles se conheceram, foram, não sei se namorados, mas tinham uma relação que não era uma relação platónica. A partir daí, do que se sabe, um viveu a sua vida com homens, imagino, dentro da personagem, o outro teve essa mulher com quem casou, com quem teve o filho, mas que acho que depois teve. Depois da parte em que viveu uma vida que à partida era uma vida de mentira, enfim, viveu a vida dele até morrer, depois também foi muito cedo. Eu tenho a Nesta ideia altura que ele isso é já um tinha bocado um morrido. género literário que vai desde o Barão de Lavos em Portugal, passando pela Morte em Veneza, até ao Narciso e Goldmund do Hesse, tem sempre um pouco esse toque que faz. Mas o que é que isso, diz-me só em 2 frases, o que é que isso acrescentou à tua vida como leitora ou como pessoa teres lido esse livro? Eu como sou autora, interessa muito a forma como os livros são escritos e eu gosto muito de livros que não têm gordura à volta, que não têm parágrafos que não servem para nada, que não são demasiado explicativos. Eu acho que o frase Besson tem deixou a intensidade gordura toda para o emocional. livro que escreveu depois sobre o Eu Macron. não Ele sei, eu escreveu só li esse. uma personagem, ele escreveu uma personagem de romance que é sobre o Emmanuel Macron, que ele conheceu enquanto ministro, e tens aquela coisa dos escritores franceses que frequentam as cartas dos ministros. Deixa-me só ouvir aqui agora para a Margarida, que traz um livro que tem alguns... Queria só dizer, cada pessoa escolheu os seus livros livremente, neste programa, neste quinteto, com total liberdade editorial. O facto de estarmos na Livraria Martins e com o convite da Livraria Martins e do Gonçalo Martins, nada tem a ver com o conteúdo do programa. Portanto, isto é e do podcast. Isto é daquelas coisas em que a liberdade editorial num programa organizado por um jornalista, é total e ninguém interfere. O que eu muito agradeço também à Livraria Martins. A Margarida Laforte traz que livro aqui para nós falarmos? Eu trago Franny and Zooey, do J.D. Salinger. Essencialmente, é 2 contos. O Salinger era conhecido por escrever pequenas histórias, especialmente para revistas. Ele sempre explorou os contos à volta da família Goth. E estes 2, Franny e Zoe, contam primeiramente a história de um ataque de nervos que Franny tem no encontro com o seu namorado e as repercussões. Quando eu digo as repercussões, quer dizer a manhã seguinte, onde tem que levar com a fúria do irmão. Não é bem uma fúria, ele tenta ajudar, mas há sempre uma certa condescendência. Mas estamos onde e em que época, para quem não conhece o Salinger? J.D. Salinger É um dos grandes autores clássicos americanos dos meados do século passado, anos 50. Penso que esta obra foi escrita por volta de 55, mesmo no meio da década. E tu escolheste o livro, o que é que a leitura acrescentou à tua vida quando leste o Franny and Zooey? Franny and Zooey, tal como muita coisa de Salinger, faz-me sentir compreendida. Ele tem sempre... Os seus personagens, tal como a sua obra mais famosa, Catcher in the Rye, são à volta de uma juventude desiludida perante o mundo, isolada de certa forma, não só pelos outros, mas por si mesmo, por não se querer integrar de uma certa forma. E Franny and Zooey é o clímax disso. O que é que acontece após uma infância isolada, uma infância metida nos livros. E com quem é que a Franny está a jantar? Ou com quem é que ela está? Ela está com o seu namorado, Lane, que está-lhe apenas a contar sobre um ensaio que escreveu sobre Flaubert.
imagino. Isto é uma parte engraçada porque cada um escolheu livremente os seus livros e temos o Philippe Besson, que escreve sobre o Macron e depois fala de como a Brigitte Macron, a mulher do presidente francês, adora a Emma Bovary e falam longamente nesse livro sobre a Bovary. E depois temos o teu, tu escolheste aleatoriamente, tua escolha, o Franny and Zoe, onde o Lane impressiona a namorada com o trabalho que fez sobre o Flaubert. E agora temos o João Pedro. E temos aqui a minha filha que se chama Emma. Por homenagem, Espero por homenagem entre a nossa vasta eu trouxe este audiência livro. esta noite. E tu trouxeste por escolha tua a Madame Bovary. É engraçado. Só o teu livro, não sei como é que se encaixa. O teu livro, agora vamos falar contigo. Nem sequer como é que se encaixa. Como é que o meu livro se encaixa e como é que aquilo que eu vou dizer se encaixa. Porque Eu vou dizer porquê. Porque estamos a falar de literatura e de Flaubert de Salinger e de Besson. E tu vens-nos falar de quem? Eu venho falar deste livro da Anabela Mota Ribeiro, O Quarto Bebé, que é o primeiro romance da Anabela Mota Ribeiro. E venho falar, eu já escrevi sobre este livro, mas eu venho falar sobretudo mais até do que sobre o livro em si, o texto. Aproveito, este livro para mim é um pretexto para falar sobre a vida cultural portuguesa, em particular a vida literária. E a primeira coisa que eu queria dizer para explicar, para desenvolver um bocadinho o que é que me traz aqui e porque é que este livro é um pretexto para falar sobre a vida cultural, que é o seguinte: nós quando pegamos num texto, quer dizer, nós raramente... Uma coisa é o texto que está aqui, não é? Outra coisa é o suporte material, não é? Ou o suporte físico. São duas coisas diferentes. O texto em si é uma coisa diferente do suporte físico do texto, não é? E é raro, nós, quando pegamos num texto, raramente chegamos a um texto com um olhar virgem. Porque antes de chegarmos ao texto, tirando os amigos do autor que tiveram acesso ao texto... Mas esse livro foi muito badalado, não é? Certo. Deixa-me só explicar a minha ideia, que é... Nós raramente chegamos a um texto sem ter uma série de ideias pré-concebidas sobre o texto. Porquê? Porque quando nós pegamos no texto, temos a capa, temos o nome do autor, vemos a contracapa, que tem aqui uma série de citações da Lídia Jorge, da Jaimília Pereira de Almeida, da Hélia Correia, com citações elas, pelos vistos, devem ter lido o texto antes do livro ser editado, por isso é que tem aqui estas apreciações. Depois temos as badanas, que nos informam sobre quem é que é o autor, quem é que faz um resumo do livro, e depois há uma série de coisas que condicionam, tudo isto condiciona a forma como nós vamos ler o texto. Até a própria mancha do texto, o tipo de caracteres, o papel, se tem ilustrações ou não, tudo isso condiciona a forma como nós vamos ler o texto, certo? Portanto, e nós quando chegamos aqui, vemos que a Anabela Mota Ribeiro, que é uma jornalista muito conhecida no meio cultural, tem programas de televisão, é conhecida por ser uma das grandes entrevistadoras em Portugal, sobretudo de pessoas do meio cultural, e até é uma boa entrevistadora. Mas tem uma outra, quer dizer, é uma pessoa que tem muita influência no meio cultural, construiu essa influência no meio cultural, é uma pessoa que tem uma grande rede de influências, tem um companheiro que foi um ex-ministro da Cultura, um grande advogado de bancos e de empresas, sócio das produções fictícias. Mas isso influi sobre a divulgação do livro? Pronto, é isso. É aí que eu quero chegar, que é... ou seja, este livro chegou às livrarias antecedido por uma parafernália, por uma imensa maquinaria de promoção, e depois, graças à posição importante que ela ocupa no meio cultural, este livro foi amplamente divulgado na imprensa, teve muitas recepções nos jornais, nas revistas, ela foi entrevistada nas televisões. O lançamento dela foi assim uma coisa nos Palácios das Galveias, assim, uma coisa com muita gente. Ela fez uma turnê pelo país a divulgar o livro. Atenção, isto não tem mal nenhum. Tipo rockstar. Tipo rockstar, ou seja, nós podíamos fazer uma t-shirt com as cidades todas em que a Anabela... porque ela própria punha no Mas Facebook. Mas com isso consagrou-se como escritora ou o quê? A questão aqui é que uma pessoa quando tem este poder de influência e quando tem este talento, digamos assim, para a vida mundana, não é? E para as grandes relações, isto torna muito difícil que as apreciações sobre os livros
sejam genuínas e autênticas, não é? Eu duvido sempre muito disso. E a certa altura, porque estes grandes fenómenos sociais têm uma característica que é exercem um poder coercivo sobre nós, sobre o indivíduo. Não é? Esta maquinaria, mesmo quando um indivíduo não consegue muitas vezes resistir a esta maquinaria. Eu próprio, que não tinha interesse nenhum em ler este livro, a certa altura eu fui 2 vezes às livrarias porque estava em todo o lado o livro, ela aparecia em todo o lado. Eu via, repare, no Y, no público, ela tinha 5 estrelas. A Helena Barbas dizia que isto era um livro extraordinário. 5 estrelas. Eu pergunto, bem, mas quantas estrelas é que vamos dar ao Essa de Queiroz? Quer dizer, é o máximo, 5 estrelas. E na retrospectiva, depois de teres lido e analisado entre essas duas bananas, tens literatura ou quê? Eu lembro-me de estar na livraria, eu fui 2 vezes às livrarias, abri o livro, olhei, não vou ler isto. Mas de repente ligava ao rádio, fala-se do livro, toda a gente, amigos, a falarem do livro. E eu, a certa altura, pensei, se calhar é mesmo bom, se calhar é muito bom o livro, não é? E eu fui ler. Não o comprei, felizmente, porque me emprestaram o livro. E eu comecei a ler o livro e não faz sentido. Quer dizer, não é possível ter estas pessoas todas. Elia Correia a pegar neste livro e dizer que isto é o supra-sumo de tudo. Quer dizer, e então, este livro é um diário, é um romance, mas em forma de diário íntimo, que fala sobre, escrito durante o confinamento da Covid, e fala sobretudo do seu processo de doença, de cancro. Ela não pode ter filhos. Há aqui uma coisa um pouco... É autoficção, como é chamada autoficção, embora eu tenho sempre dúvidas em relação a este termo, mas porque eu acho que, de certo modo, tudo o que é escrito é um bocadinho autoficção. Mas pronto, mas isso é uma outra discussão e podemos ter essa discussão. Mas a questão é que eu, quando comecei a ler isto, e achei que isto é um bocadinho merdoso este livro, não é? E eu até achei que, quer dizer, e ela fala muito de cocó no livro, não é? Fala muito de merda no livro. E eu achei, com tanta merda que se publica em Portugal, eu achei, de facto, porque é que não se fala mais de merda em Portugal? Porque é que não se fala mais do cocó na literatura portuguesa? E eu achei, portanto, o problema não é ela falar do cocó. Esse cocó tem suficiente peso para contrabalançar aqui no programa o Besson e o Salinger. A questão é que hoje em dia, nos tempos em que vivemos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que escrevemos, não é? Porque rapidamente somos acusados de machistas, racistas, etc, etc. E que eu acho muito bem que haja esse cuidado, mas acho que também não devemos levianamente fazer essas acusações. Não é? Posso só. Sim. Mas no tempo do Essa também, e do Flaubert, também havia essa cultura das polémicas literárias, que não eram amplificadas por televisão e aquilo a que agora recorremos para ter acesso a isso, mas eram ferozes. A polémica do Essa com o Bolhão Pato, porque o Bolhão Pato se tinha reconhecido na personagem do Alencar, também era assim. A parte desse livro ser uma bosta, essa aí é uma questão... Só para explicar aqui. É um leitmotiv do livro? A questão é que este livro é sobretudo sobre a doença da Anabela, uma doença que ela teve mesmo, um cancro. Mas não sabes que a doença é dela ou pode ser uma figura de romance? Não, é mesmo dela. Ninguém diz o que é mesmo dela. O cancro é dela, depois ela fala da possibilidade de ter filhos. É uma coisa dúbia, porque fica-se com a sensação que ela não pode ter filhos por causa do cancro, que acho que não é verdade. Acho que a cronologia é diferente. Mas a grande questão é, eu fui confrontado com um desafio que é, se eu vou criticar negativamente este livro, falando do cancro e da infertilidade, eu seria absolutamente chacinado. Portanto, eu tive que encontrar um pretexto para dizer mal deste livro, não é? O pretexto que eu utilizei foi que eu, de repente, a certa altura, percebi que se falava muito de cocó aqui. Eu posso dar aqui algum exemplo de... Ela, a certa altura, sempre que penso, quando faço bem cocó, que estou a expelir um falo. Fiz hoje um assim. A carne que comi há 2 dias não ficou muito tempo em mim. Sinto-me depois limpa. Sinto durante um prazer de orgasmo. E isto, quer dizer, há aqui uma série de... O problema, repito, o problema não está em falar em cocó. Eu gosto que se fale de cocó e acho que se devia falar mais de cocó. Mas está na forma como se fala do cocó, na maneira como se fala do cocó.
E não acho que este livro... Bem, há uma gastroenterologista que escreveu um best-seller que é Aliás, eu sou um grande... mas que é um livro... Aliás, eu pertenço ao movimento do Cocó Livre. E acho que... Agora, eu acho é que tem que se dignificar o Cocó. Tem que se escrever. Se vamos escrever sobre o Cocó, vamos escrever bem sobre o Cocó. O Cocó merece ser escrito de uma forma... Quer dizer, eu praticamente escorreguei no teu tema e deixei... Mas, portanto, o livro é mesmo uma bosta, literalmente. Na tua opinião... Para mim é uma bosta. Para mim é uma bosta. Mas acho que há bostas muito maiores do que esta. Atenção. Mas é tabu dizer que o livro é uma bosta no meio literário. A questão é que a Anabela Mota Ribeiro, ela não tem culpa disto, atenção, mas a questão é que ela tem tanta influência, tanto poder, ela tem um talento tão grande para a vida mundana, para as conversas de salão, etc. E ela tem tanto poder, ou seja, ela tem o poder de oferecer oportunidades de trabalho a uns e a outros, de divulgar o trabalho deles, quer dizer, ela leva as pessoas à televisão, ela tem esse poder e essa influência. E nós sabemos que se em Portugal, se alguém diz que não gosta de um livro da Anabela Mota Ribeiro, tem a vida estragada, não é? Porque é uma boa dica. Por falar em vida estragada, deixa-me passar aqui ao Miguel, porque é uma transição agora não escatológica quase. Mas, Miguel, tu que livro é que trouxeste aqui para nós? É uma bosta também? Este não é uma bosta. Ao contrário... Era engraçado chegares aqui e dizeres que o Madame Bovary é uma bosta. Não, mas disse que não havia... Eu perguntei, há alguma razão para ler o livro? Não, e o que o não. Miguel me disse eu não aconselho o livro a ninguém. Agora eu gostava de saber porque foi uma frase que exatamente isso que eu disse. Não é um livro que eu possa... me passasse pela cabeça. Primeiro, as minhas recomendações em matéria literária como em matéria musical ou quaisquer outras são irrelevantes porque eu não tenho a visibilidade de uma estrela televisiva como a Anabela Mota Ribeiro. E depois, foi um livro escrito há 170 anos, foi um best-seller por razões que não tinham a ver com o valor literário do livro, mas é um livro que dificilmente dirá alguma coisa a quem tenha, por exemplo, a idade da Margarida, porque as referências culturais, literárias, políticas da França rural e da França em geral, mas isto passa-se na Normandia rural, dificilmente dirão, quer que seja a quem for atualmente. Pois, não sei, tendo em conta que isso é um livro sobre um trio amoroso, não é? Sim, trio a esposa aborrecida. Trio com uma vertente variável. O livro tem, antes de mais, uma coisa, muitas vezes são feitas comparações entre o Essa e o Flaubert. O Flaubert era um dos ídolos com o Balzac, e não me lembro com quem mais, do Essa, mas o Essa, com o brilho da sua ironia e uma prosa muitas vezes brilhante e arrebatadora, não tem uma única personagem feminina com um mínimo de complexidade, fora a Juliana do Primo Basílio, que é aquela chantagista que... Mas qual é que é a personagem com complexidade psicológica? Com profundidade psicológica é a Emma Bovary. Que é aquela que a mulher do Macron admira profundamente. Porque é que a mulher do Macron, que é 20 anos mais velha que o marido, era professora. Porque é que ela admira a Emma Bovary? Porque era professora, não pode haver outra razão para isso. Porque o livro é, em termos, para usar as tuas expressões, não tem 1 grama de gordura. É praticamente o monumento, não só inicial, mas talvez o monumento do movimento realista literário, pelo menos em França, garantidamente. E deu origem a um processo, não é? E aquilo que o tornou famoso foi exatamente ser processado por obscenidade, porque tem uma cena do fiacre de 2 páginas, a cena do fiacre, em que a Emma e o segundo dos seus amantes, porque ela, entretanto, tinha-se casado. História, eu não vou fazer o resumo da história, mas ela era uma raparigota, filha de agricultores prósperos, leu demasiados romances do Walter Scott e do Dumas, criou uma noção idealizada e absurda do amor e da vida, que implicava amantes arrebatadores e sítios maravilhosos tipo Capri e outros, imagino, do mesmo género, e casa-se com um tipo que nem médico é,
numa terriola chamada Yonville. E, obviamente, o marido não corresponde às expectativas que ela tem absurdas. Mas ela não é uma leitora compulsiva nesse livro? De livros de merda. Sim. Cá está, olha, temos aqui a ponto que Não faltava. não estou a Deixa-me dizer- só, não, deixa-me não. só agora passar aqui para a Margarida, porque eu queria perguntar uma coisa à Margarida. Margarida, por falar em livros, está aqui este que é uma das obras, as Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio, é uma das obras da filosofia europeia ocidental, uma das mais lidas. E logo no livro segundo, Marco Aurélio, que escreveu este livro, supõe-se que para si, enquanto era o governante, enquanto governava o maior império, na sua maior expansão do Império Romano, a partir do ano 169, estava o Império Romano na maior expansão, e ele, nas suas meditações, escreve para si próprio: deixa os livros, não te distraias mais com eles, não te é permitido. Se a Bovary tivesse seguido este conselho, o mas drama o não tinha Marco acontecido. Aurélio- Depois deixa-me só acabar esta frase. Na página seguinte, abandona a sede de livros para que não morras entre murmurações. O que é que achas que o Marco Aurélio queria dizer com isto? Isto explica porque é que os CEOs hoje em dia não leem livros e os políticos e se concentram em governar, e isso explica o mundo em que vivemos. Qual é que é a tua leitura A disto? questão os romanos eram um povo muito pragmático. Queriam fazer a sua vida da forma mais utilitária possível, a sua expansão e tudo. Livros, por natureza, é algo que te expande, algo que muitas vezes pode ser um escape ao mundo. Não te deixem livros, não te deixem murmúrios. Livra-te desse desejo desses grandes sonhos e foca-te no momento. E achas que isso é bom, mau? Para a Madame Bovary teria sido bom se ela não tivesse lido aqueles livros. Como é que tu lhe chamaste? Livros de... Eu disse que quando digo livros de merda, eles não eram necessariamente. O Walter Scott não era um autor de merda. Os Dumas não eram autores de Tá bem, capa. mas o Dom Quixote também lê livros de cavaleiros Mas, e depois olha, também os se livros, passa dos exatamente, os carretos e da livros, os cabeça. não é? romances de cavalaria medievais são exatamente os antecessores do movimento romântico que vai em França começa com o Paul et Virginie e que depois se prolonga exatamente com o romantismo, que não era todo mau, bem pelo contrário, só que infelizmente a Bovary não só lê aquilo, mas lê também livros cujo interesse é nulo. Quanto ao Marco Aurélio, isso que ele aí diz, a literatura no tempo de Marco Aurélio não havia livrarias, Não havia romance. havia bibliotecas, Pelo visto, havia livros suficientes para ele achar que o podiam desviar daquilo que devia ser o seu foco. Pois é. E que depois as pessoas andavam entre murmurações, deviam estar a matutar sobre aquilo que tinham acabado de ler. Mas tu há pouco falaste do livro do Essa de Queiroz, do Primo Basílio, não é? Primo Basílio, é Mas exatamente. podias ter também referido a um outro livro que também é uma espécie de um trio amoroso, mas que tem uma perspectiva bastante mais curiosa, que é o Dom Casmurro do Machado de Assis, o brasileiro, Sei. em que ele coloca o olhar do marido, que supostamente que está cheio de ciúmes, não é? E que está com... Marie Complaisant, esse, que é o marido da Virgília. Sim, mas ele é o marido que está obcecado com... Ou seja, é uma perspectiva diferente, quer do Primo Basílio, quer da Emma Bovary, Sim, não mas é? atenção que o Machado de Assis era um inovador a sério. Sim. E no caso do herói... É que o Essa, de certo modo... peraí, estás a falar do Dom Casmurro, eu estava a Dom falar Casmurro. das memórias de Brás Cubas. Não, eu estou a falar do Casmurro e da Capitu. Sim. E enquanto o Essa escreve muito bem e é maravilhoso, mas o Essa, de certo modo, não inovou muito relativamente à história do Flaubert, não é? Enquanto que o Machado de Assis, no Dom Casmurro, consegue, de facto, dar ali a volta a esta ideia Eu da reli infidelidade e da... Eu li o Dom Casmurro há uns meses. E depois fui ler sobre o Dom Casmurro. E aparentemente, para além de continuar a ser considerado o maior autor brasileiro de todos os tempos, não sei se bem ou mal, continua a ser um massacre para os estudantes brasileiros fazerem ensaios sobre se afinal a Capitu enganou ou não o Bentinho. Mas deixa-me perguntar uma coisa à Ana Bárbara Sim. agora. Ana Bárbara, que tu consegues ler um livro como o de Besson sem estar cheia destas referências que remete do Flaubert para o Essa e do Essa para... Consegues abstrair-te disso? Consigo abstrair-me de tudo, da figura autoral e mesmo da posição do livro em relação ao resto do panorama literário. Nem me passa pela cabeça. Por exemplo, o Miguel diz-me a mim em privado que não consegue ouvir música que não seja metálica, pesada, porque tudo o que ouve remete para outras coisas.
não consegues abstrair-te, ler de forma e abstrair-te das referências e ler só a Depende. história em si? No caso deste estou a relê-lo, no caso do Dom Casmurro estava a relê-lo, e a diferença está em que quando eu li estes livros pela primeira vez não havia Wikipédias, não havia internets, e portanto não havia coisas com... Agora, ao ler um livro que me interesse, gosto de saber a biografia do autor, gosto de saber... E a distância temporal que me separa da primeira leitura destes e de muitos outros livros que reli, entretanto, também me permite reavaliar os livros e reavaliar-me a mim enquanto leitor. Livros de antes não me diziam grande coisa. Atualmente, em leituras mais ou menos recentes, de repente, finalmente percebo porque é que isto é absolutamente considerado uma obra-prima, ou então não percebo como é que alguma vez pensei que isto era uma obra-prima. Deixa-me perguntar à Margarida se com a tua idade, Margarida, que tens 16 anos, Sim. também relês já livros ou isso é os livros para já têm um significado óbvio que ou acabas ou interrompes? Interrompes a leitura de livros quando não gostas? Um bom livro fica comigo, um livro que não está a dizer nada, eu deixo. Mas já releste livros? Há livros que tu já leste mais do que uma vez? Claro, quando eu era mais nova eu adorava Percy Jackson e quando eu me sinto triste, aquelas páginas sobre mitologias gregas e semideuses nos dias de hoje continuam-me a fazer sentir em casa. Agora, por exemplo, reli Franny and Zooey para vir aqui falar e encontrei coisas novas que me tinham completamente passado pela cabeça antes. Como por exemplo? Aprecio muito mais a prosa de Salinger. Antes eu achei visual, fácil de ler, etc. Agora é muito mais cada trivialidade, pequeno gesto que um personagem faz. Lês em português ou em inglês? Se o livro foi escrito em inglês, eu prefiro ler em inglês. Esse leste em inglês, então? Sim, certo. Se foi escrita numa língua românica, prefiro ler em português. Depende da língua. Mas sim, a escrita de Salinger é maravilhosa. Ele é bastante conhecido pelos seus diálogos com Cruz. É completamente humano. Pensamentos são interrompidos, deambulam à volta do assunto. Mas não quando se tu lês consegue quando leste Franny and Zooey, que a primeira parte do livro é sobre do livro que são dois contos, não é? Um pequeno, outro maior. Sobre a Franny, identificas-te com a Franny? Aquilo diz-te alguma coisa? Aquilo foi escrito no final dos anos 50. Nós estamos 70 anos depois. Aquilo tem alguma coisa a ver contigo ainda? Isso é a razão porque nós ainda lemos livros com milénios de anos. Existem certas verdades sobre a condição humana que transcendem o tempo. Ataques de nervos e a Franny tem um ataque porque está desiludida com o mundo, está desiludida com o facto que nada é perfeito. Ela encontra até erros em Jesus Cristo. Ela só precisa de alguma certeza, ela só precisa de encontrar perfeição e ela não consegue. Ela reza e entra em crise. No conto seguinte, Zoe, o irmão mais velho dela, tenta falar com ela e por estas citam a Gautama, o Buda, Gita, Jesus, Francisco de Assis, mas embora tenhamos esses nomes, essas citações todas, na superfície aquilo pode estar a discutir filosofia, mas ao olhar por baixo aquilo é uma história sobre relações interpessoais, sobre uma rapariga a lidar com a morte do irmão mais velho, a lidar com a morte do seu mentor, ainda não perceber bem isso. E o único irmão que aceitou o suicídio, que se zangou com o suicídio do irmão, foi o único irmão que mais conseguiu passar e aceitar, sim, ele morreu. Que é uma espécie de divindade na história, quase, ou não? Esse irmão. Sim, o irmão mais velho todo, Shamer, tira a sua própria vida enquanto estava na Flórida com a sua mulher, repentinamente. Em viagem de núpcias, não é? Até, se não me engano. Sim, sim. Mas isso, o que é que acrescenta essa leitura do livro, que passado 70 anos, o que é que isso acrescenta à tua vida hoje, como jovem neste mundo, com crises climáticas, 2 guerras na Europa, o que é que isso acrescenta à tua vida hoje em dia? Consegues O que é que acrescenta à minha vida? retirar alguma coisa para ti da história? Além do prazer da leitura em si, não é? Posso. Eu acho que depois de ouvirmos isto, uma coisa acrescenta a emoção com que a Margarida falou sobre isto. Não se obtém facilmente. Então, É verdade. Deixa-me passar para o João Pedro Jorge, que eu queria lhe perguntar o que é que faz com que um livro consiga transmitir esta emoção 70 anos depois, frases quase 2000 anos depois. O que é que faz com que o livro, entre as duas badanas mais bem ou menos bem desenhadas,
subsista durante tanto tempo? E nos diga alguma coisa por tanto tempo. O que é que faz a literatura? Quais é que são os elementos da literatura que tu destacarias para percebermos? Porque é que uns são uma bosta, podíamos dizer mais... Falaste na Anabela Mota Ribeiro, mas nós podíamos Não, mas há quem acrescentar mais uma considere o livro catrefada de muito bom. nomes, Há quem considere o livro muito bom. Ok, mas... Bom, o Roland Barthes dizia que literatura é aquilo que é ensinado na universidade, não é? E é óbvio que, pronto, nós, ao longo da nossa vida e os nossos interesses culturais, literários, etc., são determinados pela nossa história pessoal, é verdade, mas também por mas sobretudo uma série de fatores sociais, não é? A literatura não é um texto, se não tem atenção nenhuma sobre ele, se ninguém fala desse texto, esse texto não é literatura. Um texto só passa a ser literatura quando alguém aponta ao Tens dedo uma e com história ótima prestígio... sobre isso, que é o elmo do Dom Quixote. Infelizmente não temos tempo Sim. para ouvir, mas vamos guardar para um próximo episódio. Mas dá-me só, antes de chegarmos a essa história do elmo do Dom Quixote, cultural em que nós crescemos, que é uma votação democrática escola, que decide sim, que aquilo é um elmo sim. e não uma bacia de barbeiro. Sim. Mas diz-me lá componentes que tu dirias para, quando olhas para um livro, para dizer isto é banal, é esquemático, Sim. nada acrescenta, não sobrevive, e não, isto é uma coisa que vai Bom, prevalecer. neste caso, a Anabela, a mim o que me fez não gostar deste livro, embora tenha alguns momentos que eu considero que não são maus, atenção, mas a mim o que me fez é sentir que aquilo não há autenticidade nisto. É um livro que é um livro que é escrito dentro de uma corrente que agora está na moda, que é a autoficção. O próprio cocó tem a ver com uma moda que existe hoje na literatura. Há um texto, aliás, do New York Times que explica esta moda de falar de cocó nos romances, etc. Há uma série de autores que têm... ou seja... Aquela Tessa Mosqueira. sim, o diário do meu confinamento, ou que era... e depois também, quer dizer, há uma certa... parece uma coisa muito artificial, por exemplo, o modo como ela apresenta a sua sensibilidade social, a sua consciência social relativamente aos mais pobres, aos mais humildes, etc. Quer dizer, tudo aquilo não... É tudo feito de uma forma muito artificial, não é? E isso, como é óbvio, perante isto, tu não consegues ter esta emoção. Também, mas as não é? personagens em Portugal não são esquemáticas desde que essa de Queiroz traçou os vários tipos da cidade portuguesa, eles continuam a estar cá. Portanto, não há nada de esquemática aí. Não. Para já, o essa de Queiroz, posso-lhe reconhecer muitas coisas e ele está constantemente, toda a gente vai sempre buscar o essa de Queiroz, o essa de Queiroz. A maior parte das pessoas não leu o essa de Queiroz. Leu coisas ditas sobre o essa de Queiroz, pessoas que em muitos casos também não tinham lido o essa de Queiroz. O essa de Queiroz é gigantesco. Eu sei do que falo, porque meu pai era um queirosiano, ele sim, compulsivo, e tinha, para além de tudo o que o Essa alguma vez escreveu, todas as correspondências, todas as polémicas, as farpas, o Ramalho Ortigão e as campanhas alegres. O retrato de alegres. Portugal continua atual, o retrato de Portugal que o Essa faz. Algumas coisas continuam. Quer dizer, retrato de Portugal que essa faz deve ser tão semelhante quanto ao retrato de Paris que Zola faz, não é? o Elsa tem muita razão em certas coisas. A vida, Deve ser perene, é uma coisa perene, é uma coisa que permanece. a vida politicazinha, a Lisboa entre o Grêmio literário, entre o Chiado e o Grêmio Literário, acho que é assim que entre a Casa Havanesa e o Grêmio Literário estava toda a vida. E tem muitas outras coisas, a maneira como ele... a imprevidência e improvidência dos portugueses em relação a coisas tão básicas como o caminho de ferro, muitas outras, mas não explica o país em que vivemos. Só uma parte... Não disse que explica, eu disse traça figuras. Tu tens as figuras Sim, do Essa, repetem-se, tu lês, por exemplo, o Miguel Sousa Tavares. Tens lá figuras queirosianas ou não? Quando lês um Miguel Sousa Tavares, ou quando lês um Domingos Amaral, ou quando lês tens figuras queirosianas lá ou não? Por acaso, o Miguel Sousa Tavares, até no Equador, tenta um bocadinho algumas coisas que ele tenta emular, algumas coisas do Essa. Mas é só voltar atrás. À questão dos sentimentos e das emoções. Nós não... Quer dizer, eu tenho este defeito de ofício, que é, eu sou formado, fui treinado em Sociologia e a olhar para a importância da sociedade e dos fatores sociais na forma como nós nos construímos como pessoas e na nossa identidade. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, não são uma coisa só que nasce connosco. Eles nascem connosco, mas depois... as nossas vivências, a nossa família, os nossos amigos, os nossos contextos sociais vão todos eles determinar e moldar
as nossas emoções e os nossos sentimentos, não é? E como é óbvio, o próprio facto na escola, a forma como nos ensinam a ler e a escrever, etc., vai determinar também em parte os nossos gostos, não é? Quer dizer, e portanto, a forma como nós olhamos para um livro, eu tenho este defeito de ofício, mas eu não tenho, eu invejo a Bárbara porque ela tem esta capacidade de ter este olhar absolutamente virgem e intocado pela sociedade. Já vamos a esse olhar. Tenho invejo, porque eu gostaria de conseguir tê-lo, mas não consigo. Agora, isto não quer dizer, não me retira a capacidade de sentir prazer e emoção a ler as coisas. Agora, eu acho que isso é uma coisa tão pessoal e tão subjetiva que é difícil nós encontrarmos, quer dizer, aí... Mas, desculpa, mas então diz-me lá, é preferível as pessoas, se achas que isto é uma bosta, e podemos dizer uma catrefada de outros nomes, já mencionei uns que são mais ou menos conceituados, mas é melhor as pessoas lerem este livro a lerem a revista Maria, que antigamente era lida por 500 mil pessoas, é um upgrade nos hábitos de leitura. Sim, óbvio, claro que sim, que é melhor ler este livro do que não ler nenhum livro. É melhor ler este livro do que ler a Margarida Rebelo Pinto, por exemplo. É melhor este do que a Margarida Rebelo Pinto? Sim, claro. Sim. Posso só dizer uma coisa? O Miguel estava a falar daquelas duas citações do Marco Aurélio. Há uma outra que eu li, não me lembro a propósito, mas foi há muito pouco tempo. Não sei nada sobre o Kierkegaard, senão que era pessimista, e ele aparentemente terá dito isto. A vida é demasiado curta para ler livros maus. Não, mas disse o mesmo dos vinhos, para não se beberem vinhos maus. Há uma coisa aqui muito importante que é, eu acho um erro que as pessoas que falam de livros não falem de livros como a Margarida Rebelo Pinto, por exemplo, dos livros da Margarida Rebelo Pinto, e que não falem destes grandes fenómenos de vendas. Mas a Margarida Rebelo Pinto nunca foi apresentada como uma intelectual e romancista, não é? Enquanto a Anabela Mota Ribeiro tem essa pretensão. Certo, mas a Margarida Rebelo Pinto, nas próprias entrevistas, se queixa de que não falam dos livros dela, a crítica ignora. E eu acho que ela tem toda a razão. Porque eu acho que os livros que são muito vendidos, que chegam a dezenas e a centenas de milhares de pessoas. Mas esse é o olhar do sociólogo. Eu acho que é uma obrigação. Eu acho que é a obrigação da crítica. E reparem que hoje em dia publica-se cada vez mais livros, não é? Cada vez mais livros aparecem nas livrarias. Dir-se até que hoje, mais do que antes, a crítica literária é importante. Cada vez mais livros. 5 mil livros publicados em Portugal o ano passado, só na ficção. Títulos publicados em Portugal, 5 mil livros. Isto obrigaria uma pessoa a ler tipo 15 livros por dia para seguir o que é publicado, para seguir minimamente isto, quando a maior parte das pessoas nem sequer um livro lê. O que é que para ti faz com que as pessoas possam ser puxadas para uma literatura e entrem assim numa espécie de elevador na apreciação da leitura? Como é que se pode trazê-las da revista Maria para a Margarida Rebelo Pinto, para a Anabela Mota Ribeiro, para um dia chegarem à Ana Bárbara? Como é que se pode fazer? Não sei se essa hierarquia existe assim, mas deixa-me só comentar o que o João Pedro estava a dizer. Eu concordo inteiramente com isto, porque eu acho que neste momento nós vivemos uma altura em que as redes sociais têm muito peso e parece que sonegam o peso da crítica literária, porque é muito mais fácil fazer a divulgação de um livro através do Instagram e do TikTok, com as pessoas que têm seguidores e não sei o quê. É onde nós vamos estar. Nós vamos estar. No TikTok. Aliás, as editoras apostam muito mais nesse tipo de... E pagam aos influencers para falar no TikTok. Aliás, acho que os teus cocós vão ser virais. Diria eu. Ou pelo menos bacterianos. Ainda hoje recebi um e-mail de uma editora que procurava parceiros de bookstagrams ou instagrammers ou não sei o nome daquilo. O pessoal dos livros do Instagram. Já vamos notar amanhã. Eu acho que isto tem um problema, que é tratar de forma igual coisas que são diferentes, que é tratar a subjetividade da leitura como se fosse uma posição objetiva. Porque o que acontece entre os leitores das redes sociais é que muitas vezes trocam o objeto grátis do livro por promoção. Portanto, aqui estou eu com a capa não sei o quê, para isto chegar a pessoas. Atenção, só um breve à parte. É coisa que nós aqui não fazemos. Cada participante traz rigorosamente o livro que quer trazer. Eu não o sei antes. Não recebi sugestão.
Exato. do Flaubert. Mas desculpa, Ana Bárbara. E aparece como validação o que na verdade é marketing. E eu acho que isto é muito preocupante porque, primeiro, passa a tratar o diálogo entre o autor e o leitor como um produto que não tem dimensão cultural, emocional e intelectual. E depois passa a olhar-se para essa subjetividade como se fosse uma questão de valorização. E eu não preciso de sentir prazer na leitura de um livro para o admirar tecnicamente, para aprender muito com ele, para sentir coisas, o que seja. Há livros em que se eu tivesse de fazer uma crítica e tivesse de dar estrelas, há pouco estávamos a falar de estrelas, me podem ser penosos de ler, mas eu poderia dar 5 estrelas. E há outros que se calhar até são agradáveis, mas que se eu tiver de os avaliar à luz de uma série de critérios de complexidade, de densidade de personagens, terei de fazer uma coisa diferente, porque a leitura também nos vai apanhando em momentos diferentes. O que se passa é que um crítico literário é uma coisa que é paga. O Instagram não é pago. E claro que as editoras escudam nisso Mas muitas os vezes. críticos literários estavam todos concertados quanto à avaliação aqui deste livro que o João Pedro Eu não estudou. diria que estavam concertados. Eu acho que é uma coisa quase... Autoconcertados, não foi imposto. Não Mas foi eu imposto. aqui estou a falar de outra coisa. Estou a falar só da questão de realmente a crítica literária ter de pegar noutras coisas e ter de desmontar outras coisas, porque é muito fácil, a partir do momento em que um livro começa a fazer a sua cavalgada em redes sociais, em jornais ou o que seja, ganhar esse escudo, essa capa, essa ideia de exemplares vendidos equivalem a qualidade ou o que seja. Eu acho que a crítica literária tem também esse papel de fazer parte dessa relação dialógica, mas de uma forma relativamente isenta. E essa isenção relativa é a que tira a ideia do mero prazer da leitura como critério de avaliação único. Interessante. Tu disseste uma coisa que me Concordo fez inteiramente. lembrar o que a Margarida me disse antes do programa, quando estávamos a falar. Tu falaste em livros que se liam com grande facilidade, que havia uns livros que não sei o que se liam muito bem, e outros livros que tu lês e são difíceis de ler, e isso faz uma diferença se gostas mais de um livro ou do outro. Eu até fiquei com a ideia que para ti um livro que era de difícil leitura, que até te dava Fiquei com a ideia que até era um desafio que tu apreciavas, ou não? Isso depende bastante. Existem livros e existe livro. Como existem filmes, existe filmes. Ninguém pode comparar um Godard com Marvel. Agora, a questão com livros difíceis, tu obviamente consegues, depende, às vezes tirar muito mais dali do que tu tirarias com um livro mais fácil, mas existe a questão da morte do autor. A minha interpretação do livro há de ser uma obra completamente diferente do que o autor poderá ter imaginado. O que eu achei bastante interessante do que a Ana Bárbara estava a dizer quanto ao Bookstagram é que sim, há uma certa subjetividade, mas especialmente na minha geração, é muito um jogo de percepções, um jogo de vistas, um jogo de ser visto a ler. Aquele objeto, aquele livro, é tal como a nova voga, a nova t-shirt, que toda a gente quer aquela mala, toda a gente quer aquela t-shirt, tal como toda a gente quer ser visto a ler aquele livro. Quer mostrar que faz parte de um certo grupo, especialmente eu estou mais quando eu estou no BookTok, é mais na zona do BookTok em inglês, então, perdão se eu não consigo mencionar nomes portugueses, mas existe dois grandes campos. O Colin Hoover, que é pop culture, por exemplo, pop books, aqueles básicos de relações que são ligeiramente abusíveis, mas são altamente romantizados. Mas isso não é uma mensagem perigosa que a Colin Hoover passa com esse tipo de situações em que mulheres são... Claro, mas a posição das mulheres não é um retrocesso, não é voltar a uma Madame Bovary. Sim, mas a questão com esse tipo de livros é que são maus, por assim dizer, mas sempre existiram uma prosa muito simples de ler. Qualquer pessoa que nunca tivesse pegado num livro na vida conseguiria apreciar. É como ver novelas. Nós sabemos que aquelas relações são terríveis, mas nós gostamos, comparado com ver uma coisa à séria. Mas existem dois campos, ou dois ou mais. Há o Colin Hoover, os pop books, os enemies to lovers, romantasy, que é fantasia mais romance, essa parte que é menosprezada, honestamente, mas depois, por outro lado, existem aqueles que se definem contra os outros.
eu sou diferente porque eu tenho este estético que difere do teu, então eu sou melhor, prefiro ler poemas, prefiro ler Dona Tartt e os clássicos só por ler os clássicos. Não é para encontrar verdades ali, mas apenas para ser visto com um Penguin clássico na mão e tirar fotos. Interessante. Deixa-me só perguntar à Ana Bárbara outra vez, voltar a ti outra vez. E eu queria só dizer que a Margarida e a Ana Bárbara fizeram a idade média do nosso grupo baixar para 42 anos, que é assinalável. Mas eu queria perguntar exatamente se tu, na tua geração, te identificas com esta caracterização que a Margarida faz sobre os hábitos de leitura e a forma como as pessoas que leem são vistas. Nós andamos em Lisboa, não vemos ninguém a ler no metro, não vemos ninguém a ler nos jardins. Isto que a Margarida diz, reconheces nesta... Acho que não, mas eu também não tenho acesso aos mesmos canais. Ou seja, eu não tenho, não é o BookTok, como é que se chama? Eu não tenho TikTok. BookTok é um sub-área dentro do TikTok. Pois, eu sei que é um canal que muitas vezes define best-sellers, que as coisas começam a circular ali e depois começam a ser vendidas, mas não tenho experiência direta com isso. Nunca me tinha apercebido dessa ideia de ser visto com um livro como se fosse uma forma de vaidade. Até acho que é uma cena fixe, sinceramente. No meu tempo era andar com a t-shirt do Manchester United do Cristiano Ronaldo, portanto acho que os livros da Penguin... E tu andavas com essas Eu não andava, aquilo era caríssimo, não. Mas, sinceramente, até me surpreende que a ideia de um livro possa contribuir para um status... sei lá, intelectual. Mas é só saltarmos uma geração. Na minha geração era como a Margarida conta. Quem queria dar uma ideia de intelectual andava com moleskins e com livros na mão. Repare, eu também tenho muita dificuldade em falar por uma geração inteira, não é? Os meus círculos também são uma coisa muito fechada. Eu até à idade adulta não tinha amigos leitores. Eu só aos 20 e tal anos é que comecei a ter amigos leitores da minha idade. Mas tu já lias? Eu já lia. Eras um fenómeno isolado um pouco. Não conhecia ninguém. Também te sentes como um fenómeno isolado, tu? Bem, eu como tenho leitora? leitura. Mas, assim, especialmente em gosto, é um bocadinho isolado. Os meus leitores mais próximos serão a minha mãe, a minha prima, as amigas da minha mãe. Temos mais ou menos o mesmo gosto. Elas recomendam muito ler Amigas de Minha Alma, mas... Não leste a Ferrante ainda, quer dizer. Não leste? Não, mas eu quero aprender italiano para ler no nativo. Boa. Deixa-me fazer só uma pergunta, última pergunta. Sim. Vamos talvez fechar aqui, depois ainda tenho uma pequena 90 segundos para terminar. Mas queria perguntar ao João Pedro Jorge, existem tipo leitores de primeira classe e leitores de segunda classe e leitores de terceira classe, assim, na avaliação, por se alguém anda com uma Colleen Hoover, por exemplo, a Margarida e as amigas que são leitoras de literatura, olham com não particular admiração para o gosto literário da pessoa que anda com um livro desses. Mas existe esse conceito de leitor de primeira classe, leitor de segunda classe e o de terceira classe lê a Margarida Rebelo Pinto, é isso? Não, quer dizer, eu tenho dificuldade em olhar para as coisas dessa forma, porque... Estratificada. Sim. Estratificação. Pensava que os sociólogos estratificavam. Sim, mas não gosto, eu não gosto, quer dizer, de classificar ou de qualificar as pessoas consoante o livro que lê. É claro que isso é inconscientemente nós fazemos isso, não é? Mas eu tento lutar contra isso e tentar perceber... Só um pequeno à parte, é que eu vou ler um conto que se chama Primeira Classe. Eu tinha que pegar no termo que é para depois fazer a ponte. Não, quer dizer, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que o primeiro, para mim, primeiro, acho que há uma lei de ferro que é ler é sempre bom. Ler é sempre bom. É sempre bom ter os olhos em palavras escritas. Não é? E depois, quer dizer, eu acho que... O Mein Kampf foi um super sucesso editorial em Portugal. Na Alemanha teve proibido até há pouco tempo. Sim, mas também é bom ler o Mein Kampf? Eu julgo que sim. Julgo que sim. Agora, provavelmente há alguns cuidados que se podem ter relativamente às idades das pessoas, não é? Embora eu tenha alguma dificuldade também aí, mas eu reconheço que há determinadas idades em que alguns livros não são propriamente mais apropriados, porque as crianças não têm uma estrutura psicológica ainda preparada para ter contacto com determinado tipo de realidades. Agora, eu acho que, e voltando um bocadinho ao que a Ana Bárbara disse, e eu concordo muito com o que ela disse, eu acho que
e respondendo também à tua questão, é que, apesar de tudo, eu acho que o crítico é importante, não é porque ele diga uma verdade, porque não há nenhuma verdade na crítica. Não há uma verdade, ou seja, não há nenhuma verdade objetiva sobre um livro, não é? Sobre se um livro é bom ou mau. Quer dizer, não. O que é importante é que há de facto determinadas pessoas que leem mais, que têm mais treino de leitura e que provavelmente e que têm também um treino de escrita e que, portanto, poderão estar mais preparadas ou mais qualificadas até para falar sobre um livro. O que não quer dizer que aquilo que ele esteja a dizer seja verdade, porque não há nenhuma verdade. Na verdade, aqui trata-se apenas de... Nós estamos a falar de crenças, não é? Nós, quando falamos de um livro, estamos a falar de uma crença. Nós acreditamos neste livro, não é? Acreditamos por uma série de razões. Podem ser múltiplas razões. Não é? Pode ser, e eu concordo com o que a Ana Bárbara disse, que um livro pode não dar prazer nenhum e ser um livro extraordinário. E nós não temos que ter prazer a ler um livro para o achar extraordinário e até sugerir a leitura desse livro. Agora, julgo que é importante nós darmos aos outros, transmitirmos determinadas ideias, porque depois as pessoas são inteligentes o suficiente para depois fazer as suas opções, não é? Agora, eu acho que é sempre... Ainda está ali a minha filha, quer dizer... Dizem assim, mas está a ler banda desenhada. Não, ainda bem que está a ler ainda bem que está a ler banda desenhada. Ao menos está a ler qualquer coisa, não é? Está a ler palavras, não é? Não está a ver... Está a ver palavras e imagens, mas não está só a ver o TikTok e as imagens do TikTok, não é? Miguel? Bandas desenhadas extraordinárias. Em suma, na tua opinião, a crítica em relação a esse livro, a crítica literária, aquela que conta, Sim. foi influenciada de formas provavelmente ilegítimas para fazer bem no livro. Eu acho que nós vivemos num país que é um país relativamente pobre, Sim. com pouco dinheiro na cultura, Sim. há pouco dinheiro, há poucos recursos para a cultura, há poucas oportunidades de trabalho na cultura. Pobreza igual a medo. Exatamente. E isso faz com que as pessoas... Primeiro que as lutas para ter acesso a esses recursos sejam muito mais ferozes, não é? Portanto, faz também com que as pessoas tenham muito medo de perder não ter acesso a essas oportunidades, não é? Aquilo que eu queria dizer é que sempre houve nos Estados Unidos chamam de payola, pagar a críticos para eles dizerem bem. Mas eu acho que a crítica, e eu sigo a crítica literária, eu nunca me lembro de ter pegado num livro, desde que comecei a ler com acesso aos New York Times, Economist e companhia, sem ver primeiro as críticas, porque é um pacto que é estabelecido sem ser necessário de estabelecer. Eu sei que se vir um livro gabado pelo Vincent Canby, que julgo eu é do Washington Post, eu estarei predisposto a lê-lo. Mas deixa-me só perguntar aqui à Margarida. Como é que tu escolhes? Desculpem, nós estamos a chegar ao limite do tempo. Eu queria só ouvir como é que a Margarida escolhe livros. Também lês o Economist e o book reviews, os book reviews ou não? Como é que tu escolhes livros? Não, New York Times é melhor. acredito. A questão comigo, aprendi recentemente que a minha maneira de escolher livros é relativamente peculiar. Eu vaguei pelas ruas de Lisboa, entro aleatoriamente numa livraria e pego a primeira coisa que eu acho interessante. Foi assim que eu encontrei Franny and Zooey, do J.D. Salinger. Foi assim, numa biblioteca neste caso, que eu descobri Narciso e Goldmund, outro dos meus grandes livros favoritos. É por ir a um sítio, descobrir o que... Mas compraste o livro sem teres referências sobre o livro, leste um bocadinho e levaste o livro da livraria, falaste com o livreiro? Abri no meio, apenas falei com o livreiro uma vez e honestamente não gostei muito do livro dessa vez. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, que é, por um lado, a crítica é uma instituição muito importante nas democracias. A crítica é fundamental e a crítica define a robustez. Mas de uma vocês dão democracia. exemplos contrários. Tudo uma crítica paga, tudo uma crítica concertada. Não, mas agora, onde eu queria chegar também é que nós não podemos esquecer que a crítica em si mesma, uma boa crítica bem escrita, pode ser em si mesma uma peça literária, não é? Uma boa crítica, ou seja, pode ser autonomamente uma boa havia quem peça dissesse que as literária. recensões aos livros do Oscar Wilde eram às vezes melhores do que os próprios livros do Oscar Wilde.
Havia críticos literários tão conceituados que as pessoas não liam o livro e liam a recensão. Mas agora, para terminarmos, temos aqui ainda uma última rúbrica, que era para ter vindo mais cedo no programa, mas perdemos-nos na conversa, e que é a leitura de um microconto. E este microconto, eu não falei dos meus hábitos de leitura, mas eu leio exclusivamente por uma razão, para, tipo Madame Bovary, para fugir à realidade e entrar num mundo melhor. Infelizmente, depois às vezes acontecem destas, eu pego num livro da estante de livros do meu pai, livros que já estão lá há 50 anos, e o último que tirei era de um tal Ivan Bunin, que eu nem sabia quem era, e depois fui ver, mas só depois de ler os contos. É uma coletânea de contos que existe em tradução em português, que é Alamedas Escuras, e eu peguei no livro e comecei a lê-lo, só depois fui ver que era um prémio Nobel. Foi prémio Nobel da literatura em 1933, e foi um russo que fugiu de Odessa em 1920, e fugiu de uma guerra e do exército russo, que era o Exército Vermelho no caso dele. No último navio que saiu de Odessa, ele foi para Istambul e depois acabou por ir viver para Paris. E de maneira que a minha tentativa de escapar à realidade em que vivemos de guerras não funcionou de um todo, porque me levou exatamente para o ambiente de guerra de quem estava a fugir de Odessa. E nós andamos por Lisboa e por Portugal e vemos imensos carros de jovens ucranianos e russos que estão todos a fugir à guerra. Eu faria exatamente o mesmo se estivesse em ambos os países. E então li este livro escrito em 1900, este microconto escrito em 1920. Alamedas Escuras é a coletânea, o conto chama-se Primeira Classe. Um comboio num subúrbio de Moscovo, só com carruagens de primeira e segunda classe. Anda depressa e a uma velocidade constante. Mas de repente desacelera. E na carruagem de primeira classe acontece algo inédito. O revisor dá um encontrão num homem que entra esfarrapado e sujo de lama. Por favor, perdoem, meus senhores, um trabalhador dos carris com uma missão urgente na estação de Bikovo. O imbecil não conseguiu saltar para a locomotiva. É apenas até Bikovo. Por um momento, todos ficam chocados com a impropriedade. Mas rapidamente recuperam a compostura. O comboio volta a andar a toda a velocidade e na carruagem tudo regressa à normalidade. Fuma-se, conversa-se, olha-se pela janela, mas todos parecem algo inibidos. Ninguém parece estar realmente à vontade. Não conversam com ligeireza, fumam de forma exageradamente descontraída. E o que se pode dizer dele? Está junto à porta e gostaria de desaparecer no chão, e da frente todos aqueles senhores, daqueles fatos finos, daquelas figuras grandes e corpulentas, daqueles rostos saciados. Não sabe para onde olhar. Passa a manga pela testa suada, na mão esquerda segura um saco pesado, a roçar o chão, com todo o tipo de pedaços de ferro, parafusos e alicates. E esta loucura, este tormento arrasta-se por mais 35 minutos. Já o nosso programa demorou 62 minutos. Obrigado a todos e até à próxima. Até janeiro. Obrigado.